E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Hoje eu tô trazendo para vocês aqui, ó, um MacBookzinho de 12 polegadas, tá? É o modelo 2017. E aqui do lado um Sony Vaio 14 e é o modelo Fit 14A, tá? Ele na época foi lançado em 13, 14 e 15 polegadas. O de 15 tinha placa de vídeo dedicada até, tá? Os dois nenhum tem, assim, placa de vídeo dedicada, é tudo integrado, tá? E eu gostaria de mostrar um pouquinho mais, é meio que um comparativo aí, tá? Um versus o outro. E eu vou dar uma opinião aqui sobre eles, tá? O uso, assim. Então, primeiramente aqui, eu até tenho vídeo no canal. Se eu não tenho ainda, eu vou fazer desse notebook aqui, tá? Eu já tenho ele já há uns 12, 13 anos, já tem bastante tempo, tá? E esse daqui é uma nova aquisição aí que eu trouxe para o canal, tá certo? O MacBookzinho é Intel, tá? Não é série M, tá? Eu já vou falar um pouquinho disso também. Mas antes de tudo, vou mostrar para vocês aqui, ó, configuração geral, tá? Aqui no MacBook é um Intel Core, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Vou mostrar aqui no sitezinho, já deixei aberto. Ali, ó, Intel Core M3 7Y32, tá? Ele é 2/4 threads, tá? E aqui do lado é um i5 4200U, também tem 4 threads o processador. Eu tinha visto esses dias os dois processadores comparando. Esse aqui do MacBook era... Não, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu até ver aqui enquanto já falo com vocês. 7Y32 versus... Né, que eu tinha comparado com um outro notezinho que era mais fraquinho, tá? Então... Ó, eu uso muito esse site aqui. Tem outros sites, tá? Eu acabo usando muito esse daqui, ó. Deixa eu ver... Aqui, ó, mais um detalhe. Eu botei um programinha que desativa o Turbo Boost, mas não precisa, tá? Porque ele não esquenta, assim, é bem difícil. Aí ele tá habilitado, por isso que fica mais lentinho, às vezes para carregar alguma coisa, tá? Então ali, ó, eu tenho que desativar aliás, ativar, né, o Turbo Boost do processador. Aí ele abre bem rapidinho tudo, assim. Se deixar ativo como tá agora, para desabilitar, ele fica mais... dá uma carrocinha, assim, sabe? Ele fica mais carroça. Ele fica pensando, aí abre. Tá? Mas dá para usar também, né? Mas aqui, ó, vocês podem ver ali, ó, 190 pontos contra 132, ó, 44% mais rápido o MacBook aqui, em termos de processamento, tá? Então, é essa a diferença. E aqui vocês podem ver, os dois estão com 8 GB de RAM, tá? Só que o Sony dá pra trocar, ele tava com 4 uma época, agora tá com 8. Ele veio originalmente com 8, tá? E ele tá com HD de 1 TB, normal, e aqui no MacBook tá um SSD de 256. Ele já vem, não dá pra mudar, tá? No Sony dá pra botar um SSD ali de 1 TB se quiser. E aqui embaixo, aqui falando das telas dele, né? Deles, no caso, o MacBook é uma telinha de 12 e do Sony é uma tela de 14. Essa tela de 14, ela é Full HD, tá? É uma tela boa, tá? Ela, para ver os pixels, assim, tem que chegar mais perto, assim, sabe? Da tela. Mas é bem boa, assim, bem bom de usar nessa tela, uma tela bonita, assim, sabe? E do MacBook, vocês podem ver aqui, deixa eu habilitar aqui, ele vai até 2880 por 1800, que é uma resolução bem alta, assim, para uma tela de 12. Eu estou usando aqui a 2048 por 1280,
mas eles dizem aqui que o padrão é 1280 por 800, mas aí fica muito pequeno. Os itens ficam muito grandes, né? Cabe pouca coisa na tela. Então, ou eu uso essa que está selecionada, ou a de baixo ali, geralmente. Eu coloquei essa de cima que, para vocês terem uma ideia, como que fica na telinha de 12, tá? Eu usando aqui essa telinha de 12, às vezes as pessoas olham, 12 é pequeno. Bah, mas pior que não é tão pequeno, não. É um tamanhinho assim, bem bonzinho de usar, sabe? Mas para MacBook, o de 13, acho 13.3, né? Até tem o de 14, né? A Apple andou lançando agora, hein? Então é perfeito, assim, 13.3, 14. Eu tenho um outro de 15, que é 15.4, né? E é bem grande, de 15. Então, assim, ó, tamanho de tela, às vezes a pessoa acha que é muito pequeno, mas vai usar, vê que pior que é legal de usar também, sabe? Não é tão pequeno não, assim. Vocês podem ver a ideia aí, ó. E então aqui, como o MacBook tem maior resolução, é uma tela mais nítida, né? Mais lisinha, assim, os itens. Então, vocês podem ver aí, ó. Eu abri o Telegram ali, ó, na esquerda e na direita, só para vocês terem uma ideia. Vou me afastar aqui, ó. Quanto que ele ocupa da tela, ó, tá? Considerando, levar em consideração que uma é Full HD e a outra tá nessa resolução aqui, ó, 2048, é um pouco mais, tá? Que o Full HD, mas considerar que essa tela é mais quadrada, é 16 por 10 versus 16 por 9. Então ali tá 1280, mas é porque essa tela é maior na vertical. Então não dá para considerar muito a vertical também, porque teria que tirar um pedaço assim, ó, digamos, da tela, que ia dar quase o quê? Quase os 1080 ali de resolução. Se fosse tirar, né, entre aspas, converter ela para 16 por 9, então iria tirar o quê? Vamos dizer que no mínimo uns 100 ali, pixels, alguma coisa assim, 150. Então ia dar próximo do Full HD. Daria para fazer o cálculo aqui até, né? O Full HD é 1920, aqui é 2048. Ó, é 128, né, pixels a mais na horizontal. E na vertical aí tem que fazer o cálculo para ver certinho esses 1280, quanto que seria em relação ao 1080 ali, né? Então eu acredito que ia dar mais do que 1080, claro. Porque ela é maior aqui, ó. Ela é uns 10%, menos de 10% a mais, então seria 1080 mais uns 10%, né? Então é mais ou menos essa conta aí. Você pode fazer aí. Então considerar que é 12 polegadas versus 14 e considerar que tem essa questão aqui das resoluções, né? E vocês podem ver aí, então, quanto que ocupa aí na tela, tá? Então, os elementos, assim, então, na telinha de 12 cabe bastante coisa, tá? Aqui, ó, por exemplo, nessa de 14, eu não consigo colocar uma resolução maior do que a Full HD, entendeu? É o máximo dela. Então, eu não posso colocar um 4K, por exemplo, ou uma resolução maior. O máximo é o Full HD. Então, eu consigo diminuir a resolução, ou então botar que os elementos, usar a resolução, né, no caso aqui do Windows, eu consigo aumentar, tá em 100%, eu consigo botar 125%, 150%. Isso é o tamanho dos elementos, então eu consigo deixar maior, caso a pessoa não enxergue direito, sim, ou queira ter mais conforto visual, e aí iria ficar maior os elementos, sabe? Essa janela aqui do gerenciador de tarefas ficaria maior se eu fosse aumentar esse percentual, né? Mas eu uso em 100% aqui, tá? E aqui eu tô usando nessa resolução. Então vocês podem ver, é meio parecido. Aqui fica um pouquinho menor, tá? Os elementos. Um pouquinho menor. Como a tela é muito boa, né? Fica bem lisinho assim tudo. E aqui dá para notar que as fontes aqui ficam um pouquinho maior nessa minha configuração em relação ao MacBook, tá? Então é mais ou menos isso. A experiência de espaço em tela é meio parecido, tanto que é 14 versus 12 e é meio parecido. Então vocês podem ver que às vezes não é
Ah, de 12 é muito pequeno. Às vezes não é tão pequeno não, tá? É claro que tu não vai usar aqui 2880 por 1800, aí vai ficar tudo minúsculo, não dá nem para enxergar, né? Aí também não, também já é querer querer fazer milagre. Mas aqui então vocês podem ver aí as duas máquinas. Eu fiz um reviewzinho desse notebook aqui, confere aí no canal, tá? Nesse aqui, se eu não fiz ainda, porque eu tenho outros canais e se eu não me lembro se nesse canal eu fiz. Então se eu não fiz, uma hora eu vou fazer sim. Desse aqui também um review maior, melhor, maior. E esse aqui é touch, né? Eu falei, nem sei se eu falei agora nesse vídeo. Então, basicamente é isso aí. Tem como eu instalar o Windows nesse aqui também, tá? Porque é Intel. E eu não instalei ainda e pretendo fazer o teste, instalar, porque na minha outra máquina eu tenho Windows em Dual Boot e eu uso bastante. E aqui eu queria fazer a mesma coisa, tá? E é porque é Intel, se fosse já os chips da Apple já não daria. E aqui é o Windows, tá? No Sony, mas eu já também volto a falar. Eu não sei se eu postei nesse canal um vídeo falando dele com Mac. Eu fiz Hackintosh nele, tá? Aí não funcionava algumas coisinhas e eu acabei tirando depois. Acho que não tem o vídeo. E eu não vou fazer de novo o Hackintosh, então vou ficar devendo o vídeo nesse canal dessa parte aí, né? Se não tiver, não tem, então. Então, resumindo, dá para instalar os dois sistemas, né? Aqui com alguns probleminhas, né? No caso do Sony. E no geral aqui roda muito bem o Mac. Eu pretendo trazer um vídeo como instalar o Windows no MacBook, né? O Windows 11, tá? Tem que fazer umas modificaçõezinhas ali na ISO e tal, para instalar o Windows 11 direto, sem ter que botar o 10 e depois atualizar. Então eu fiz isso no outro MacBook, ficou perfeito, tá? Então esse seria... Eu tenho outros vídeos, né, que eu gostaria de trazer aí para vocês, mas eu vou fazendo aos poucos. Mas no caso, nesse vídeo aqui, então, é sobre isso, esse assunto aqui, mostrando. Então já deixa nos comentários aí se você gosta mais de Mac, do sistema. Não considera aí a primeira pergunta, vamos lá. Primeira pergunta é, você prefere o MacBook, nesse caso aqui, vamos falar desse vídeo, ou o Sony, tá? Essa é a primeira pergunta. A segunda aí seria, você prefere o Mac ou o Windows, tá? Mas não considerando que esse aqui é touch e coisa e mais, entendeu? Vamos dizer que a pessoa fosse usar o Mac aqui no MacBook ou o Windows no próprio MacBook. Qual dos sistemas você gosta mais, o Mac ou o Windows? Ou os dois? Você usa os dois aí? Eu uso dois sistemas, tá? Tem algumas coisas que eu faço no Mac e algumas coisas no Windows. Tem uma coisa interessante no Mac aqui, que se eu quiser instalar um software do Windows, eu posso instalar nele, usando algum programa, tá? De emulador. Eu não preciso instalar o Windows na máquina nativamente, ou eu não preciso instalar um VMware, uma máquina virtual com Windows. Eu posso simplesmente instalar direto. E isso é muito bom. Se eu preciso de algum programa de Windows no Mac, eu consigo rodar aqui como se fosse um programa do Mac. Vou abrir, vai abrir ali bonitinho e já era, né? Ao contrário, não dá, né? Ao contrário, não. Mas é interessante isso nessa máquina. Então, ou se quiser instalar nativo, também dá e tudo mais. Então, por enquanto eu vou deixar assim nessa resolução, vou até fechar aqui, ó. Então, basicamente é isso, né? E... pera aí... tá aqui. Então, basicamente é isso aí, as duas máquinas aí. Então, você prefere Mac ou Windows? E agora também uma pergunta, você prefere notebook híbrido, assim, que tenha touch, ou notebook comum, assim, que não tenha touch? Até esse tempo eu tava lendo ali, existe já, né? Faz tempo já. Existe os notebook híbrido, assim, pequeno, que são os de 13, geralmente, assim, né? E fininhos.
Inclusive alguns aceitam eGPU, que é aquela placa de vídeo externa, para caso você queira rodar algum game assim pesado, ele dá conta ligando aquele negócio externo. E inclusive eu vi que já tem uns aparelhos externos pequenininhos assim, umas placas assim compactas, uns aparelhos compactos assim. Eu achei bem interessante a ideia. Ou também existe uns notebook maior de 15 assim, híbrido, que o cara gira a tela e gamer. Então, minha visão assim é muito legal. Eu não sou gamer assim, não fico jogando, mas eu gosto, mas não fico jogando. Tá. Mas acho muito legal a ideia. Aí o cara pega um controlezinho aqui, e um teclado aqui, um mouse, o cara tá aqui usando, pode estar jogando alguma coisa direto na máquina, tá? No Windows, assim. Então o cara pode fazer, bem dizer, tudo, substituir praticamente o desktop do cara. Botar um notebook gamer, assim, que gira. E, claro, não vai ter a mesma, vamos dizer que de um fininho assim, o cara não vai. Um notebook fininho é diferente, o cara vai pegar na mão, assim, levar no colo. Como eu vou dizer, ele é fininho, levinho, né? E aí se pega um notebook gamer, assim, que gira a tela, já é um pouquinho mais desajeitado, maior, assim, né? Se for usar como um tablet, vamos dizer, entendeu? Mas na parte de usar como desktop, meio que abandonar, assim, monitor externo, né? Querer usar numa tela de 15, boa, assim, 2K, 4K, bah, é perfeito, assim. Eu nunca tive esse, uma vez, quando eu fui comprar esse daqui, eu quase peguei o de 15, tá, na época, eu acabei pegando de 14 mesmo, mas eu tive outras oportunidades de pegar uma máquina híbrida de 15, mas acabei não pegando, optei por outras coisas, mas é uma ideia legal, eu acho assim, genial a ideia. E até acho um combo legal da pessoa ter, assim, ó, minha opinião, é um MacBook assim fininho, tá? Só que aí provavelmente já iria para os M, né? Série M, M1, M2, sei lá. Um fininho de 13, tá? E do outro lado aqui, um notebook gamer de 15 aí, que gire a tela. Então eu acho que é um combo muito legal. No caso do MacBook sendo, como se diz, chip da Apple, não funciona a GPU, né? Então não teria esse plus, vamos dizer. No meu outro MacBook, como é Intel, ele funciona a GPU. Então se eu compro aquele aparelhinho pequenininho, eu transformo numa máquina gamer, entendeu? Então é muito legal essa ideia de funcionar a eGPU. Isso daí é bacana a ideia. Então, se eu fosse optar, por exemplo, agora raciocinando aí com vocês, em duas máquinas, vamos dizer, eu teria o Mac pequeno, mas aí o M, já para não precisar ficar trocando, e o notebook gamer grande, provavelmente touch assim que gira, tá? Eu acharia uma combinação bem legal. Só que eu já vi muito notebook normal, esses assim, ó, que nem esse aqui, de 15 gamer, muito lindos, tá? Que não gira a tela. Aí o cara fica tentado, eu até preferia. Não é que eu preferiria, mas acabaria talvez pegando um notebook gamer normal, sem touch, sem nada. Só o note ali. Aí tu meio que se força a usar nele, acaba usando nele, bota o mouse do lado. Eu tive uma vez um Sony na época, gamer. Era top assim de usar. Tela Full HD, fosca, era lindo. E aí eu usava muito assim, eu usava muito nele, era bom o teclado, né? Então eu só botava o mouse aqui do lado e ficava usando o Note direto. Eu nunca ligava em monitor externo. Era muito raro assim. Então eu acabava usando, como a tela era grande, eu acabava usando tudo nele. Fazia tudo nele. No Windows, assim, games e coisa. E eu achava legal. Não que no touch, aquele que gira, não deva fazer. Vai usar normal, só que tem o plus dele girar e ser touch, né? Então, se o cara nunca usar o touch e nunca girar, meio que tá ali a função, caso queira também, né? Então, acaba. Mas é o que eu acho mais bonito, esteticamente,
os modelos que existem no mercado, os que não giram, tá? Os que eu já pesquisei, os notebook normal, é muito lindo. E os que giram às vezes me deixa a desejar aí me deixa a desejar. Então eu acabaria pegando um normal, né? E o Maczinho aqui menor. Só que no caso aqui, como é Intel, né, e é menor, esse daqui já estaria perfeito para mim, não precisaria trocar, vamos dizer, entende? Então, então eu acho que é bacana a ideia. O menor talvez eu pegaria o de 13, né? 13.3, alguma coisa assim. Um pouquinho maior que esse, quando eu falo menor. Mas esse daqui caiu pra mim aí, então gostei dele. Tô adorando aí. E vou deixar assim por enquanto, né? E conforme eu for trazendo aí mais vídeos aí, mais produtos, eu vou trazer aqui pro canal, mostrar pra vocês aí e dar uma opiniãozinha aí sobre as máquinas. Então, basicamente é isso aí, galera. Então, deixem nos comentários aí o que vocês usam, setup, coisa e tal, assim. Eu uso meu desktop ali também. Então, esse exemplo que eu dei aí, eu falei que se eu tivesse só 2 computadores, aí eu faria de repente esse combo e não usaria desktop. Meio que abandonaria o mundo dos desktop e ficaria só em 2 notebooks. E um pequenininho assim, mas é pra, né, dar uma máquina auxiliar pequenininha, fininha, e o outro maiorzão. Então acho que é uma combinação bacana aí. Mas como eu uso desktop e tenho ali, então talvez essa minha ideia mude, né? Não fique nessa configuração aí. Mas é isso aí então, galera. Já falei demais aí, 22 minutos. Deixa o likezinho aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, que vai ter muitos vídeos bacanas aí. Tá certo? Deixa a sua opinião aí, que eu leio e respondo. Valeu!